E, Yara, e isso se houvesse a condição mínima, sabe? Então, esses caras, se eles pudessem fazer uma lei que fosse matar pessoas, e se essa fosse a condição mínima, matar para que eles ganhassem dinheiro, eles o fariam. Entendeu? Deixa eu te contar uma coisa sobre a questão do estupro. Eles, tá vendo esse lugar aqui? Tá vendo a minha voz? Eles colocaram um escudo aqui dentro, entendeu? Eles fizeram isso, e isso é a mesma coisa, entendeu? E lá naquela história de Aminon e Tamar, né? O nome dela. Aminon. E aí o que acontece? Ele foi, fingiu que estava doente e cometeu um abuso, né? E aí o irmão dela disse assim, ó, irmã minha, cala-te. E depois que ele abusou dela, ele ia abusar dela e ela disse, não, irmão meu, não se faz assim, Israel. Fale com o meu pai, porque ele então te daria a minha mão em casamento, né? Se alguém, por exemplo, quisesse conversar comigo ou precisava colocar uma escuta aqui dentro, ou uma câmera, né? Então, não custava chegar em mim e falar assim, precisamos ouvir a sua opinião. Ou, mas a pessoa queria abusar. Então, existia aqueles dois amigos, né? Então, e ele tinha um amigo e a influência daquele amigo, ou ele era a má influência daquele homem, o próprio príncipe usando o pretexto que havia uma má influência, mas na verdade era ele mesmo. Um sujeito de dupla personalidade, né? De algo muito oculto em sua alma. Então, ao que tudo indica, aquele homem teve uma educação sexual com aquele amigo, né? De troca ou de, de aventuras. E isso tornou a mente dele essa destruição. E aí, quando ele abusou dela, ela usava roupas coloridas, né? Como era costume das virgens de Israel. E isso significava a energia do corpo, né? A energia que nós temos dos chakras. A Bíblia fala do candelabro, que a gente tem um candelabro, né? Mas para você entender como as outras pessoas entendem, eles dizem chakras, né? Mas é só para dizer dos pontos os pequenos motores que nós temos no nosso corpo que estão em movimento constante, que é a energia vital, que veio de Deus. Então ele queria roubar aquilo, né? Então ela servia todos os irmãos dela. Ele queria roubar a luz dela, né? Então, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, estupro, eles são vazios, né? E da mesma forma, um deputado, quando quer matar os estupradores, ele quer continuar um ciclo. Ele quer continuar matando e sugando. Aí ele vai sugar o estuprador e a vítima que o estuprador absorveu. Eu acho que pode ser que seja necessário em um
estado de guerra, né? Mas eu acho que não é a vontade de Deus, entendeu? Eu acho que pode ser que isso seja uma questão de cada estado, né? A decisão de cada estado. Mas eu acho que não é a vontade de Deus, entendeu? É porque isso seria violar a lei do corpo, seria mutilar. Aí tem a questão da castração química. Aí esse tipo de gente que é estuprador, eles são sugadores. Ele já tem a baixa energia. E aí, quando eles ficam presos, eles ainda derramam muito, perde muita energia vital. Por isso que tem que cuidar. Ali não tem só esse tipo de gente, né? Tem gente normal ali dentro. Tem que cuidar da saúde mental dos presos e da saúde física, né? E eles têm que ter a visita íntima, tem que ter as esposas ou seus devidos companheiros. E o indivíduo que quando está preso ali, ele tem a oportunidade de, naquele dia, né, de liberdade, ele conhecer uma pessoa, assim, devidamente, né? Estou pensando pelo lado positivo. Conhecer uma pessoa, uma mulher ou um homem e mudar de vida. Porque o que o indivíduo fez ali? O cara era traficante, o cara roubou, o cara. Entendeu o que eu estou dizendo? Não foi um ato de violência hedionda. Não foi um assassino, entendeu o que eu estou dizendo? E mesmo esses ainda têm a chance, porque tem gente que mata os outros e não sabe por que matou. Aí quando o demônio sai, aí na hora do julgamento o cara, poxa, eu não sabia que eu tinha feito isso. E tem essa condição, sabe? Existe isso, existe o ser humano e existe a questão demoníaca. Então, se você for olhar desse ponto de vista, você vai estar matando um inocente, porque quem cometeu aquele ato foi um demônio, em estado de possessão demoníaca, né? E o fato é que se castrar eles, a gente não vai suportar, entendeu? Porque eles vão sugar muito a energia do povo e isso vai dar muito azar. Entendeu o que eu estou dizendo? É esse o ponto de vista de Deus, pelo menos o meu ver, o meu entendimento. O problema é que a nossa mídia, as nossas músicas banalizaram o sexo, né? E a igreja, ela tem que voltar a ter santidade. Então começa por aí. Os jovens, eles não podem perder a virgindade antes dos seus 17, 18 anos, entendeu? As moças têm que ter um limite para isso, porque se aumentar esse tempo, o que vai acontecer? Eles vão ser mais fortes, mais saudáveis, vão ter mais sorte, serão mais próspero. A nação vai prosperar. Então a pessoa pensa que é só um estado de conservar a criança e o adolescente, os jovens virgens, mas não. Isso é para o bem deles, porque eles vão ser prósperos. E
Nisso,